Olá, sejam bem-vindos ao programa A Palavra que Cura. Gente, a gente vai falar hoje um pouco mais sobre a palavra. Uma palavra que ela anima, restaura, cura a nossa alma. E essa palavra a gente vai falar hoje, a matéria é sobre fundamentos da fé. E a gente tem um convidado que ele me deu aula, que é através da escola Rema, que é uma escola de treinamento bíblico. E esse nosso convidado é o nosso pastor Rafael e professor da matéria Fundamentos da Fé. Pastor, queria que tu falasse um pouquinho sobre o Rema, né? Então, a palavra é sua. Vamos lá. Muito bem, olá, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse programa maravilhoso que com certeza vai edificar a sua vida e vai trazer bênçãos para você. Eu me chamo pastor Rafael Vargas, né? Sou pastor ali da igreja Verbo da Vida em Bento Gonçalves e também sou professor do Rema no Brasil, né? O Rema é um centro de treinamento bíblico, Rema, que ele traz esse conhecimento da palavra, um conhecimento revelado para as pessoas, e é uma grande bênção estar aqui com vocês compartilhando da palavra, né? E em nome de Jesus vai ser uma grande bênção para a sua vida. Amém. Então, assim, a gente vai fazer uns questionamentos sobre a fé, né? Que a fé eu acho que é uma palavra tão pequena, mas muitas vezes difícil de se ter, né, pastor? Então, uma das coisas que eu queria saber é o que é fé, né? O que é fé? E a importância dela para o nosso relacionamento com Deus. Se a gente... o tamanho da nossa fé se difere ou não, mas eu quero saber exatamente o que é fé e a importância dela nesse relacionamento com Deus. Muito bem. Ali no Rema a gente tem uma matéria chamada Fundamentos da Fé, como a Fábio realmente falou, e é dentro dessa matéria que a gente vai aprofundar a respeito da fé. E a palavra de Deus é tão recheada sobre a fé, né? Fala em muitos lugares, fala sobre fé, desde o Antigo Testamento até no Novo, mas em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala algo tão importante ali. É uma base bíblica sobre o que é fé. E ali fala sobre que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Então, basicamente, para a gente entender, a fé é acreditar, é ter convicção plena naquilo que Deus disse. E eu quero dizer para todos os ouvintes aqui, para todos os telespectadores, que todo mundo tem fé, né? Não existe ninguém que não tenha fé, né? Já ouvi falar algumas pessoas, mas eu não tenho fé para conquistar isso. Na verdade, todos têm fé, mas alguns têm uma fé pequena e outros têm uma fé grande, né? E fé é exatamente isso, é ter convicção na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Então, você tendo convicção plena nisso, é aonde que a fé se manifesta. Eu acho que depende da nossa entrega, né? Para ter essa fé pequena ou fé grande, né? Acho que isso depende bastante da nossa entrega com Deus, o relacionamento com Deus, né? Então, a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa palavra tão clara para a gente, em Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam diante de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. E essa palavra galardoador significa presenteador. É aqui Deus, Ele deseja nos presentear. Você que está me escutando agora, está me vendo, Deus deseja presentear você, Deus deseja abençoar você, mas sem fé é impossível que isso aconteça, porque Deus, Ele só se move pela fé. Deus instituiu isso foi algo estabelecido por Deus. Deus falou: o justo viverá pela fé. Então todos nós hoje na Nova Aliança, nós vivemos por fé. A fé não é uma ferramenta que a gente usa de vez em quando e guarda, né? A fé é um novo estilo de vida. Então a gente precisa de fé para dar um sorriso, a gente precisa de fé para levantar de manhã, a gente precisa de fé para andar em amor, a gente precisa de fé para conquistar coisas. Tudo é pela fé, né? E Deus estabeleceu isso e nos deu esse presente. Agora, é necessário que a gente venha a entender algo. Algumas pessoas têm uma fé pequena e outras pessoas têm fé grande. Agora, quem tem fé grande e quem tem fé pequena? A palavra de Deus diz para nós muito claro
que a fé pequena é aquela que não é praticada, mas a fé grande é aquela que é praticada. Então, a palavra também fala para a gente, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, como, Fábio, que a gente pode crescer a nossa fé? Através de ouvir a palavra, através de escutar a palavra. Eu costumo dizer, se você ficar ouvindo notícias ruins na TV, se você ficar enchendo a sua cabeça de coisas ruins, isso vai gerar uma fé contrária. Você vai acabar ficando até com medo de sair de casa. Exatamente. Mas se você começar a escutar a palavra, escutar louvores, se edificar das palavras de Deus, isso vai gerar uma fé, uma convicção no nosso coração. E a palavra de Deus diz que a fé não vem por oração. A fé não vem por pedir, né? A fé não vem por tempo de igreja. Sim. Né? A fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu escutar, mais eu cresço em fé. Só que não é só escutar, porque tem muita gente que escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Sim. Mas é ouvir, meditar e praticar. Né? Então, eu acredito que o praticar é para qualquer coisa, né? Se eu te ensinar alguma coisa, tu realmente vai aprender quando tu estiver praticando aquilo que eu te falei, Isso né? é muito verdade. E a gente aprendeu, né, que a fé é como se fosse um músculo, né? Como qualquer outro músculo. Se a gente pratica, a gente vai ter força. E eu vejo na minha vida realmente em relação a isso. Quantas situações às vezes que a gente, meu Deus, eu tô, sei lá, com um problema de saúde, um problema financeiro, e a gente tá lá e naquele momento é uma oportunidade da gente realmente treinar a nossa fé. Já teve situações que eu me peguei, tipo, dirigindo à noite e dizer assim, bom Deus, eu acho que agora é um momento bem propício de eu colocar minha fé em prática, né? Então, vamos lá, é só eu e tu. E graças a Deus cheguei bem ao destino. Mas aí eu vi, era uma oportunidade. E aí a gente vai se fortalecendo, né? Vai ganhando experiência e vai se fortalecendo. Então, não que a gente deixe de ter problemas, porém, quando eles vêm, a gente vai estar mais fortalecido, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso, eu acho, né? É bem isso, a gente vai estar consciente, né, de que a gente fez uma vez e deu certo. Isso. A palavra de Deus diz que Davi, quando ele enfrentou Golias, ele já tinha enfrentado o leão e o urso. Então, por ele ter tido essa prática de fé, Sim. por ele ter tido essa experiência com Deus, ele pôde enfrentar um problema maior. Então, na nossa vida é assim, não é que não vai haver mais problemas. A própria palavra de Deus diz, né, que basta para cada dia o seu mal, mas a diferença é de como você vai enfrentá-lo. Então, eu quero te dizer hoje que você pode sim fazer com que a sua fé cresça para você vencer os obstáculos da vida, para você crescer em fé e vencer todos os problemas aí. Amém. Amém? Em nome de Jesus, com certeza. Pastor, eu queria ver contigo agora falar uma outra questão, que até tu comentou que o Espírito Santo ele te guiou mesmo para tu começar a falar na nossa matéria lá no início, nos primeiros dias, falar sobre perdão, né? E eu achei bem interessante porque a gente sabe que teve uma passagem na Bíblia lá que tu explicou até que os discípulos pediram, né, mais fé, né, para Deus quando Jesus disse, né, tem que perdoar? Não, tem que perdoar 7 vezes 7, né? Sim. E aí eles disseram, nossa, nos dê mais fé, não sei qual que é a parte, né? E a gente até deu risada em relação a isso, porque muitas vezes é mais fácil até matar um urso do que perdoar uma pessoa, né? Mas a gente sabe que a falta de perdão, né, ou a culpa mesmo, né, falta de perdão em nós mesmos, isso acaba travando muito a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. É verdade. Né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho o que de que maneira a falta de perdão pode implicar nesse desenvolvimento da nossa fé, nesse relacionamento com Deus. Muito boa pergunta, né? Nessa aula a gente fala sobre os inimigos da fé. E é muito importante a gente saber os inimigos para que a gente possa vencê-los, né? Amém. E existem vários inimigos da fé, que um é a dúvida, outro é o medo, que o medo pode paralisar as pessoas, né? A dúvida pode paralisar as pessoas. E o que deseja Deus para a nossa vida é que a gente avance, que a gente conquiste, né, as coisas, que a gente avance em todas as áreas da nossa vida. Mas o medo, a dúvida são inimigos. Mas um dos inimigos muito importantes também é a respeito da falta de perdão, de perdoar ou de pedir perdão. E isso é muito importante. E aqui, o texto que você citou, que eu falei em aula, é esse aqui. Lucas capítulo 17, versículo 3 a 6. Olha só o que Jesus fala. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, perdoa-o.
E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, é muita coisa, né, gente? 7 vezes no dia, 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoa ele. Quando Jesus ensinou isso para os discípulos, olha o que eles falaram. E os apóstolos disseram no versículo 5, Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, eles estavam já com Jesus andando um tempo, eles já tinham fé para curar pessoas, para ressuscitar mortos, mas eles pediram para Jesus aumentar a fé deles, porque demônios, né? expulsar demônios, mas eles pediram para Jesus aumentar a fé, porque perdoar tantas vezes é difícil. E a gente sabe, gente, na nossa vida, que essa falta de perdão vai paralisar, vai neutralizar a ação de Deus na sua vida. Então, se você está me ouvindo hoje, está me vendo hoje, eu quero te dizer, libere perdão. Perdoe. Por quê? Porque a falta de perdão impede das bênçãos de Deus chegar na sua vida. E isso é muito importante. E olha só que interessante, Jesus, ele não respondeu à oração dos discípulos. Porque eu acabei de falar que fé não vem por pedir. Fé não vem pela oração. A fé vem pelo ouvir e praticar. Então Jesus não respondeu o pedido deles. O que aconteceu aqui? Jesus falou no versículo 6 e respondeu: se vocês tiverem fé, como a semente de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que Jesus está falando? Jesus está falando que se nós tivermos fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das sementes menores que existem, mas se plantada, vira um arbusto, vira uma hortaliça muito grande do tamanho de uma árvore. Então, o que Jesus está falando? Por mais que você tenha hoje uma fé pequena, mas se você colocá-la em prática, pode se tornar uma fé grande. Jesus está falando para os discípulos, vocês me pediram fé, mas eu não tenho como dar fé para vocês. Pratica o pouco que vocês têm. Sim. Pratica aquilo que você tem agora, porque se você praticar o pouco, isso vai crescer e você vai conseguir vencer coisas grandes lá na frente. Então isso é muito importante para a gente. Quando Jesus também dá aquele ensinamento de fé lá em Marcos 11, 23, que ele diz, se você tiver, qualquer pessoa que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, não houver dúvida no coração, mas crê que se realizará aquilo que disse, então tudo que se disser lhe será feito. Jesus está dando uma aula de fé, que se a gente crê com o coração e a gente falar para o problema, ele vai sair. Só que logo em seguida eu quero mostrar para vocês o que fala lá em Marcos, capítulo 11, e no versículo... Marcos, capítulo 11, no versículo 23, fala isso. Jesus está dando uma aula de fé. Mas olha no versículo 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha só que importante. No Pai Nosso isso também, né? Que a gente... né, reza todos, ora, né, enfim, todos os dias ali do Pai Nosso, perdoe, né, e a gente não adianta, né, a gente não perdoar, enfim, mas pode continuar, pastor. É bem isso mesmo. Então Jesus está dando uma aula de fé, mas ele também está falando de perdão aqui. Ele está dizendo, se vocês podem expulsar demônios, vocês podem orar para que todo o problema saia da vida de vocês, vocês podem agir em fé para isso acontecer. Mas se vocês tiverem uma vida de falta de perdão, ou não perdoarem as pessoas, ou não pedirem perdão, vocês podem impedir dessa fé atuar na vida de vocês. Isso é muito importante. E eu acho que uma das coisas que a gente nota, pelo menos, eu também já tive os meus momentos onde, né, a gente discute, principalmente com família, né, que são os mais achegados, né, e eu notava que é uma coisa que fica corroendo por dentro. Então tem aquele ditado, né, que tu toma, é que nem tomar, dá o veneno, mas quem morre é você, né? Porque isso. Fica corroendo aquilo lá, e aí pode causar, obviamente, porque mexe com as nossas emoções e reflete no nosso corpo. Então a gente sabe que causa câncer, um monte de doenças aí, alergias muitas vezes a gente tem, que é por falta do perdão, né? Isso. Então, e o que custa pra gente, né?
É que o problema muitas vezes é que a gente é muito orgulhoso, né? Então o orgulho, ele acaba nos afastando muito de Deus. Então eu noto que quanto mais a gente vai tirando, sabe, essas coisas do nosso caminho, Isso. perdoa um aqui, perdoa... E assim, ó, tu perdoa, quanto mais tu perdoa, mais pessoas vão aparecendo na tua frente para poder resolver a situação. Aquela pessoa, às vezes, de 20 anos atrás que tu brigou Verdade. e que tu acha que tá resolvido, mas não tá, né? Tá ali dentro e aí muitas vezes tu tá ali orando para Deus, pedindo que Deus te ajude, não sei o quê, e as coisas não acontecem. Por que que não acontece? Deus não consegue chegar no nosso coração se tá cheio de mágoa, cheio de manchas, né, Isso. escuras. E aí ele precisa antes, né, limpar isso aí para que as coisas venham. Porque ele é nosso pai, né? Eu sinto, assim, a oração, né, que eu oro, né, quando eu converso, eu sinto, assim, o amor de Deus que ele tem por mim todos os dias. E eu noto que quando eu acabo ficando meio estressada, às vezes, por algumas coisas, eu noto já a minha distância. Esses dias mesmo, esses dias eu tô me sentindo distante de ti. Na hora, sabe, o Espírito Santo diz, tá, e aí? Olha como é que tu tá tratando as pessoas, né? Tem que tratar com amor. Então, isso pra mim fica nítido. E é uma decisão, né? Tu tem que tomar uma decisão. Não é assim, eu vou sentir. Isso falou, que me chamou a atenção. Não é assim, eu não tô sentindo de perdoar fulano, né? Não é perdoar. Não é sentir. É tomar decisão que tu vai perdoar e pra liberar ele, mas principalmente te liberar dessa dor, desse peso, porque é uma mochila com várias pedras nas costas, né? Então, e isso a gente só sente quando a gente toma essa decisão. E aí as coisas simplesmente tu nota, né? Que começa a fluir, né? Isso. Então, gente, não é sentir, tá? Não é sentir. É tomar uma decisão de ter uma vida diferente, de ter uma vida melhor, independente do que o outro fez. E se tu for pedir perdão, isso é uma das coisas que eu digo, se tu for pedir perdão e a pessoa não te perdoar, o problema é dela. O importante é o que tu tá fazendo pra ti, pra tua vida, sabe? E eu falo isso por mim, porque, né, eu já fiz isso por mim, independente, sabe? Se eu vou me humilhar, tá lá na Bíblia, os humilhados serão exaltados. Isso. Então, tipo, orgulho não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, leva assim, né? Leva pro fundo, né? Pra cima não leva. Então, gente, melhor decisão é a gente realmente perdoar pra gente ter uma relação com Deus muito mais próximo. Deus, falei bastante, pastor, para continuar. Não, mas é isso mesmo. Isso é muito importante. O perdão, o pedir perdão ou perdoar não é um sentimento. Isso é muito legal. Por quê? Porque antes eu pensava que eu tinha que sentir algo, né? Antes de conhecer a palavra. Aí eu falei assim, mas eu não estou sentindo. Que se lasque aquela pessoa, porque eu não estou sentindo nada. A hora que eu sentir, eu vou fazer isso. Mas não. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Não viverá pelos seus sentimentos. E o que é viver pela fé? Independente do que eu sinto, se a palavra está dizendo para eu fazer, eu vou e faço. E essa decisão de cumprir a palavra pela fé vai trazer para mim o benefício da palavra. Né? Então, a própria palavra de Deus diz, aquilo que tu falou agora, é tirar esses embaraços, né? Que está na nossa frente. E Hebreus 12 fala sobre isso, a gente até falou isso em aula, né? Falamos. Que nós estamos rodeados por um tão grande nuvem de testemunhas de pessoas da antiga aliança que venceram. Então, basta para nós agora deixar todo o embaraço que nos atrapalha, o pecado que nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então, glória a Deus, eu vejo assim que esse programa, né? Hoje está salvando muitas vidas aqui. Muitas pessoas estão ouvindo isso e precisam perdoar. E Deus está tocando no seu coração. Amém. E com certeza você vai tirar esse embaraço. E Deus vai poder limpar isso da sua vida para você receber tudo aquilo que Ele tem para você. A palavra também diz que para que a gente não deixe cair nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Porque essa falta de perdão pode criar raízes e deixar a gente preso tanto tempo. Então, se livra disso, em nome de Jesus, logo. Vai lá, pede perdão, perdoa e segue o baile. E às vezes a gente acaba, né, pastor, que nem a gente tá comentando sobre isso e muitas vezes a gente não tem a consciência que pode ser isso. Então, tu que tá escutando, você que tá escutando, né, agora que tu tá tendo consciência, decida, sabe, em perdoar ou se perdoar, né, porque quem culpa não é Deus não, gente, é Satanás mesmo. Então, quando vem coisas, tudo que é contrário de amor, não é Deus.
tá? Porque muitas vezes a gente se confunde, mas acho que é Deus que está fazendo eu passar por essa prova. Eu era assim. Que era assim. Eu estudando no Rema a gente aprende, quando a gente aprende sobre a palavra, tu vai se libertando, porque Jesus, ele traz libertação. E é tão bom sentir essa libertação, que ele diz, né, transformai-vos a vossa mente, né, lá em Romanos 12, né, fala que a gente vai mudar transformando a nossa mente. O que é transformar a nossa mente, né? É ter conhecimento, e é todos os dias ter um conhecimento para mudar isso. Senão, gente, quando a gente vê os nossos pensamentos, pega e puxa o tapete nosso, né, pastor? Muito isso. Então tá, pastor. A gente falou, então, da questão, eu ia te pedir aqui, como desenvolver a nossa fé, que aí tu já falou, né? Que a gente lê, tem a Bíblia tá aí dentro, mas tem Bíblia no celular, tem Bíblia, né? E assim, eu quero falar um pouquinho da versão da Bíblia, que eu vejo assim, que muitas pessoas falam comigo e não lê a palavra por causa da versão, que é muito difícil. E aí eu indico pra vocês a versão NTLH. Não sei se tu concorda comigo, pastor. É muito boa. NVI também. A NVI também. Mas quando eu não li a Bíblia, que eu não entendia, né? Quando eu vi, eu disse assim, cara, eu quero uma Bíblia igual a essa. Nem sabia que era NTLH. E no fim eu ganhei uma Bíblia dessa. E aí o entendimento foi muito mais fácil. A NVI também eu leio hoje, mas ela é um pouquinho mais difícil, diferente da NTLH. Deixa eu tomar assim, Então, gente, às vezes a gente não tá lendo a palavra por causa da versão. Uma simples mudança faz com que a gente leia e lá, né? Entenda, e a gente tem muitas respostas, né, pastor, ali. Eu digo assim, a gente vai lendo, e eu não sei explicar para as pessoas, mas começa a acontecer coisas aqui dentro da gente, né? Verdade. Que faz a gente perdoar, sem a gente ter que fazer tanto esforço, Verdade. né? Ou ter fé sem fazer muito esforço, né? Até eu tenho um testemunho disso. Uma vez eu fui orar por uma pessoa e eu sou muito usado às vezes por Deus em curas, né? Eu oro por pessoas, as pessoas são curadas. E uma vez eu fui orar por uma pessoa e o Espírito Santo falou comigo assim: se você pode usar toda a sua fé para orar por ela, mas ela não vai ser curada. Eu comecei a perguntar aquilo para Deus: mas por que ela não vai ser curada? E o Espírito Santo falou comigo: é porque ela está com falta de perdão com alguém. E eu fui no ouvido dela e disse isso para ela: você precisa perdoar uma pessoa. E fazendo isso você vai ser curada. Ela começou a chorar muito ali. E depois eu vi realmente aquela pessoa restaurada e curada, porque ela fez aquilo. Glória a Deus. Então assim, funciona, gente. É uma bênção. Funciona. Eu ia te pedir um testemunho, se tu queria contar. Não sei se tu quer contar algum outro testemunho. Tem um outro que eu quero contar, que é algo que impactou a minha vida. E isso serve para você também. A palavra de Deus diz lá em Marcos 16 que ele nos ungiu para orar pelos enfermos, né? Sim. A palavra de Deus diz que qualquer pessoa, né, que creia em Deus e pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Essa unção, esse poder não está só sobre a vida do pastor, sobre a vida do líder, mas está sobre a vida de qualquer cristão. Você pode sim pôr as mãos sobre as pessoas e orar no nome de Jesus e elas serem curadas. E quando eu recebi esse entendimento, eu comecei a orar por muitas pessoas. E uma vez eu estava num grupo caseiro, logo depois que eu formei no Rema. E aí naquele grupo caseiro eu comecei a ensinar a palavra para eles, logo que eu tinha formado no Rema. E eles estavam maravilhados, né, pela palavra que eu estava ensinando. E naquele dia Deus falou para mim ministrar e ensinar sobre cura para eles. E eu bem feliz ali ensinando sobre cura naquele grupo, tinha mais ou menos umas 8 pessoas. Quando eu olho assim para frente, chega um amigo meu trazendo um cego na reunião. E aí eu pensei assim, pô Deus, poderia ter trazido alguém com dor de cabeça, né? Ia me ajudar mais. A prova já era. Aí eu, meu Deus, e agora, né? Aí chegou, sentou a pessoa, a gente comecei a ensinar. E depois que eu terminei de ensinar, eu me veio aquela ousadia, agora eu vou orar sobre cura. E eu falei assim, então agora nós vamos orar e vamos ver na prática que Jesus levou nossas enfermidades. E eu orei pelas pessoas e o dom se manifestou, algumas pessoas foram curadas, e chegou a hora desse cego. E eu botei a mão na cabeça dele, declarei que iria ser curado naquele momento. E aí, depois que eu terminei a oração, imagina o que aconteceu. Ele não foi curado. E eu olhei para ele e lembrei de uma passagem que Jesus orou 2 vezes por um cego. Por um cego, né? Ele orou uma vez, não funcionou, porque o cego estava olhando as pessoas como árvores. E ele orou de novo. Ele disse, então se Jesus orou 2 vezes, eu também vou.
E eu orei por ele pela segunda vez. E quando eu tirei a mão, ele abriu os olhos e ele olhou para a pessoa que trouxe ele e falou assim: você é careca. Não acredito. Uau, Uau. foi tremendo o que aconteceu. Acredito sim, porque foi em nome de Jesus, né, tio? Você, Foi amém. isso aí. Nossa. E aí aquela pessoa, ela foi curada instantaneamente da visão. Nossa, O glória a cego Deus. começou a enxergar e foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na vida. E naquele momento que tu tava ali, quando tu tava orando, deu uma incredulidade lá no fundo? Não, tipo, não, porque, né? Então, gente, isso é importante a gente falar isso aqui, porque isso a gente vai acontecer com todo mundo. Nós somos pessoas normais. E em todo momento vinha pensamento, sabe? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas quando a gente decide fazer em obediência à palavra, Amém. Deus pega junto e Amém. acontece. Então, se aconteceu isso comigo, vai acontecer com você, vai acontecer Amém. com você. É só você crer no que a palavra de Deus diz e você fazer. Assim como a gente falou do perdão, assim como a gente falou sobre orar por alguém, sobre ter fé simples para conquistar algo, para crer, né, num dia que está nublado, que você acorda com aquela cara de desviado, né, que você não quer nem sair da cama. Sim. E você diz, não, hoje vai ser um dia, o melhor dia, eu vou dar um sorriso, eu vou vestir a melhor roupa. Isso é pela fé, você faz e Deus pega junto. Amém. Pastor, nós temos 40 a 50 segundos, eu acho, né, para finalizar ali. Sim. Vamos finalizar com uma oração e aí a gente termina o programa orando. Gente, aproveitem, ó, oração de cura aqui Amém. com o pastor Rafael. Já quero te agradecer, pastor. Amém. E vamos lá. Vamos orar então. Se você, eu quero orar por você. Tenho muitos testemunhos que eu orei à distância e as pessoas foram curadas. E não vai ser diferente agora. Deus vai tocar a sua vida onde você estiver. Amém. Então, onde você estiver, coloca a mão onde você possa estar sentindo alguma dor ou alguma enfermidade. E quando eu ordenar no nome de Jesus, você vai ser curado. Amém? Então, Pai, no nome de Jesus, nesse momento eu oro, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo. Seja qual o tempo for, se essa pessoa assistir essa mensagem daqui a 2 ou 3 ou 5 anos, esse poder vai estar manifestando agora na vida dessa pessoa. Portanto, agora nesse momento, eu oro por cada pessoa que está, Senhor, colocando a mão nessa enfermidade. E nesse momento, eu expulso agora essa enfermidade. Eu declaro, seja desfeito, em nome de Jesus, seja desfeito todo tipo de enfermidade. Eu declaro cada pessoa que está me assistindo curada no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. operou um milagre aí. Amém. Muito obrigada, então, pastor. E, gente, até o próximo programa Palavra que Cura. Bom demais. E se você tiver algum testemunho para dar, pode procurar os canais nas redes sociais aqui, né, da nossa TV e contar o seu testemunho. A gente vai estar divulgando aqui também. Deus abençoe vocês. Amém.